Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar sobre o artigo chamado Amaros, que foi um artigo que comparou radioterapia axilar com linfadenectomia axilar no contexto de axila positiva. É bem parecido o desenho do estudo com o ACOSOG Z0011, que foi o último artigo que nós comentamos aqui, com algumas diferenças que nós vamos tratar. Então, o estudo foi publicado em 2014, é um estudo holandês, denominado Amaros, um estudo randomizado, multicêntrico, de não inferioridade. Ele queria provar que fazer radioterapia axilar não era pior do que fazer esvaziamento, do ponto de vista oncológico. Então, foram recrutadas pacientes com tumores até T2, com axila clinicamente negativa, entre fevereiro de 2001 e abril de 2009. Esse é o desenho do estudo. Provavelmente, se você estiver vendo pelo celular, não vai conseguir ver, porque as letras são pequenas, mas foram 4.823 pacientes registradas, né, e randomizadas. E a maioria foi excluída porque a axila foi negativa. Então, o grupo de interesse do estudo eram pacientes com axila positiva. Mas essa randomização antes de fazer a biópsia do sentinela, ela é mais adequada do que aquela randomização do Z11, que só foi feita depois do sentinela, porque você evita viés de seleção, né? Então foram incluídos no estudo pacientes com tumores até 3 centímetros, né? No decorrer do estudo incluiu-se até 5 centímetros. Inicialmente era só tumores unifocais, mas depois incluiu também tumores multifocais. A axila tinha que ser clinicamente negativa e não havia limite de idade. Foram excluídas pacientes com malignidade prévia, com algum tratamento sistêmico neoadjuvante, seja hormonioterapia ou quimioterapia, algum tratamento axilar prévio, seja cirurgia ou radioterapia. E aqui eu chamo a atenção de que células tumorais isoladas não foram consideradas para considerar o linfonodo positivo. Então, como eu já falei, a randomização foi feita antes do sentinela, que prevenia o viés de seleção ou diminuía esse risco. E quando as pacientes já vão para a cirurgia randomizadas, caso aquela paciente já tenha sido randomizada para o grupo de linfadenectomia axilar, nos serviços que tem a congelação positiva já dá a possibilidade de finalizar o tratamento, né? Se essa paciente tivesse que ser submetida à randomização depois do resultado, ela teria que ser operada de novo para fazer essa linfadenectomia axilar. Então, a biópsia de linfonodo sentinela, o BLS, foi feito sempre com radioisótopo, com ou sem azul patente, ficava a critério do serviço. O esvaziamento foi feito dos níveis 1 e 2 de Berg, com pelo menos 10 linfonodos, e era permitido radioterapia adjuvante, né, nas pacientes, mesmo randomizadas para esvaziar, se 4 ou mais linfonodos fossem positivos no esvaziamento, né, era permitido fazer a radioadjuvante. Em relação à abordagem da mama, ou era cirurgia conservadora com radioterapia ou mastectomia. E irradiar o plastrão ficava a critério da equipe de radioterapia. A terapia adjuvante, né, ficava a critério da equipe assistente do centro. E a radioterapia de axila, isso foi bem protocolado, 3 níveis da axila, 1, 2 e 3, e a parte medial da fossa supraclavicular. E o tratamento era de 25 frações de 2 grays, totalizando 50 grays. Importante que o artigo ele não registrou os dados importantes, né? Receptor hormonal, invasão vasculolinfática, nem extravasamento capsular, eles não registraram isso no estudo. A avaliação do linfedema foi feita através da medida da circunferência do braço, 15 centímetros acima e abaixo do epicôndilo medial, e eles consideraram o linfedema uma diferença de 10% em relação ao braço contralateral. Foi avaliado também mobilidade de ombro das pacientes, né, através da amplitude de movimento, adução, abdução, antiversão e retroversão do ombro. E avaliada a qualidade de vida através desses dois questionários. O IORTC QLQ-C30 é um questionário genérico para pacientes com câncer em geral, né? E o QLQ-BR23 é um questionário específico para câncer de mama. Então, foram utilizados esses dois para comparar os grupos. O objetivo primário do estudo era avaliar a recidiva axilar em 5 anos.
E os objetivos secundários eram avaliar a sobrevida livre de doença, sobrevida global, a mobilidade do ombro, linfedema e qualidade de vida. Foi um estudo de não inferioridade, como eu já destaquei, e foi previsto que a recidiva axilar no grupo do esvaziamento seria de 2% ao final do segmento, né? E foi definida como não inferior se o grupo da radioterapia axilar não passasse de 4% de recidiva. Foi feita análise precoce, o estudo foi encerrado precocemente porque o número de eventos que eles previram foi muito grande, né? 52 recidivas, né, axilares. Então eles viram que ia demorar muito tempo para chegar nesse número e foi encerrado precocemente após a análise de um comitê independente, segundo o estudo. Então foram 4.823 pacientes randomizados, né, mais ou menos 2.400 para cada grupo, e o grupo de interesse eram aquelas pacientes com axila N1. Ficaram 744 no grupo do esvaziamento e 681 no grupo da radioterapia. A taxa de identificação do sentinela foi 97%, né? Seja o linfonodo captando, corando azul ou as duas coisas. E aqui é importante essa informação, eles excluíram os linfonodos suspeitos à palpação. Características dos pacientes aqui na média, né, dos dois grupos, que os grupos foram homogêneos, 55 anos, 58% pós-menopausa, 80% T1, 76% tipo ductal, 82% das pacientes cirurgia conservadora, 80% das pacientes que fizeram cirurgia conservadora fizeram radioterapia e 6% das que fizeram mastectomia fizeram radioterapia de plastrão. 61% mais ou menos das pacientes fizeram quimioterapia adjuvante e 78% das pacientes fizeram hormonioterapia adjuvante. Eu lembro que esses números que eu citei vale para os dois grupos, o grupo que irradiou a axila e o grupo que fez o esvaziamento. 44% dos pacientes tiveram um sentinela dissecado, 30% 2 sentinelas dissecados, 16% 3 sentinelas dissecados e o restante foi 4 ou mais. 29% das pacientes tinham micrometástases no sentinela e não macrometástases. Esse número foi igual nos dois grupos, né? 29%. Número médio de sentinelas removidos foi 2, variando entre 1 e 3, né? Geralmente. E o número médio de linfonodos adicionais removidos no grupo que fez esvaziamento foi 15, variando entre 12 e 20. E em 36% das vezes, esses linfonodos adicionais vinham positivos, certo? Então aqui, a recidiva axilar após 5 anos, no grupo que esvaziou foi 0,43%, no grupo que fez radioterapia 1,19%, mas do ponto de vista estatístico, né, pelo cálculo do estudo, não houve diferença entre os grupos, apesar da diferença numérica, né? Estatisticamente não houve significância, mas diminuiu um pouco o poder do estudo pelo baixo número de eventos, né? 4 recidivas em 744 no grupo do esvaziamento e 7 em 681, então nem chegou perto daquelas 52 recidivas axilares que eles previram no início do estudo. O grupo que fez o esvaziamento teve maior índice de linfedema, né? Essa significância foi real apenas após 5 anos, foi 6% do grupo que esvaziou versus 2% do grupo que fez radioterapia de axila. Não houve diferença em relação à mobilidade do ombro e a qualidade de vida, que foram aqueles questionários que eu mencionei, também não houve diferença. Então aqui só o linfedema que foi maior no grupo que esvaziou. Sobrevida livre de doença no grupo que fez esvaziamento axilar após 5 anos, 86,9%, e no grupo que fez radioterapia, 82,7%, com P018, então sem diferença na sobrevida livre de doença. Também não houve diferença em sobrevida global, no grupo que esvaziou 93,3%, no grupo que fez radioterapia 92,5% após 5 anos, P034, sem diferença na sobrevida global entre os grupos. Linfedema, aqui já tinha comentado, mas essa tabela aqui mostra que após 5 anos, né, com o P bastante significativo ali, em relação ao sinal clínico, ou seja, que era a impressão do médico que estava avaliando, 23% das pacientes que esvaziaram tiveram linfedema e a radioterapia 11%. E usando aquela ferramenta mais prática, que era medir ali acima e abaixo do epicôndilo medial, a circunferência do braço e comparar com o outro lado,
O grupo que esvaziou teve 13% e do grupo de radioterapia 6%. Comentários finais para a gente finalizar, né? As principais diferenças em relação ao COSOG Z011. No Amarius incluiu pacientes com mastectomia, que foi um critério de exclusão do Z11. A randomização foi mais adequada nesse estudo, que foi feita no início, né? Antes de fazer a biópsia do sentinela. E o protocolo de radioterapia foi bem definido, né? Irradiar os 3 níveis, mais a parte medial da fossa, e com a dosagem bem definida. E no Z11 teve aquele problema, alguns centros acabaram irradiando fossa e era proibitivo pelo protocolo, e criou uma certa confusão que precisou ser explicado depois. Então o protocolo de rádio do Amarius foi melhor. A recidiva axilar após 5 anos foi bem inferior ao esperado, o que diminui o poder do estudo em afirmar a não inferioridade, né, da radioterapia em relação ao esvaziamento. E, no final das contas, os resultados oncológicos foram semelhantes entre os grupos em relação à sobrevida global e livre de doença. E houve uma maior incidência de linfedema no grupo do esvaziamento axilar. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, do DOI do artigo, para quem tiver interesse. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode ficar à vontade também para comentar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.